Boa tarde, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos nessa tarde e noite. Então vamos dar início mais um momento juntos, meditando na palavra de Deus, aquele momento em que estaríamos cultuando a Deus publicamente na congregação do Siqueira. Hoje nós estamos continuando ainda com as nossas lives, com esse meio, através das redes sociais. E graças a Deus que temos essa condição, essa oportunidade. Graças a Deus que temos conseguido proclamar o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça. E graças a Deus que nós podemos ainda continuar então fazendo a propagação do reino com vocês através dessa ferramenta do Instagram. Então hoje nós vamos, daqui a pouquinho, meditar na palavra de Deus, e eu já convido os irmãos que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Nós iremos ler a partir do versículo 1, até o versículo 12, e esse aqui é o conhecido Sermão do Monte. Nós não iremos falar e nem expor todo ele, né? Realmente ele é bem extenso, e hoje nós vamos falar os três primeiros passos que nós podemos dar para encontrarmos a verdadeira felicidade. Então esse sermão é conhecido como o caminho da felicidade, mas nós iremos aí dar os três primeiros passos para encontrarmos a felicidade. Então que essa tarde e noite você possa estar conosco, vendo esses passos e assim se alegrando no Senhor, nas promessas que Ele dá, naqueles que então começam a trilhar esse caminho maravilhoso, o caminho da felicidade, através desse sermão pregado pelo próprio Senhor Jesus Cristo a nós. Então quero dar aqui a vocês um forte abraço, agradecer também, né, pelas felicitações, pelas palavras carinhosas dos irmãos hoje no meu aniversário. Então eu fico muito feliz de poder comemorar com vocês esse dia, né, me alegrar com vocês nesse dia. Agradeço também a Deus, vocês são presentes de Deus na minha vida. Fico muito privilegiado de poder estar com vocês nesse tempo de quarentena, né? Irmãos que estão sempre conosco, participando, orando por nós, sempre falam alguma coisa, comentam como estão sendo abençoados por Deus. Então isso para mim já tenho como presente de Deus. Vocês são para mim esse presente de Deus. Então fico muito feliz em tê-los como meus irmãos, como amigos em Cristo Jesus. Desejo a vocês aí também as bênçãos de Deus todos os dias na sua vida e também na vida dos seus familiares, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Então já são 5 horas em ponto. Vamos começar orando, agradecendo a Deus. Hoje tive uma notícia muito boa da irmã Zélia, né? Ela falou que a mãe dela, a gente orou por ela, né? Estava com Covid, e a mãe dela tem 91 anos e está completamente recuperada e imunizada, né? Conseguiu realmente se recuperar. O médico disse que foi um milagre de Deus, pela idade e pela forma que ela estava, né? Bem grave. E a irmã Zélia então passou para mim hoje que a sua mãe, graças a Deus, já está em alta, está recuperada, imunizada. E a gente quer louvar a Deus por isso, pela bondade dele. No meio de tanta coisa triste, né, de tantas notícias ruins, nós podemos então nos alegrar com as bênçãos de Deus na nossa vida. Então quero orar por isso também. Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças te damos, te rendemos louvores, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, porque o Senhor, diante de todas as coisas, diante de tanta coisa ruim, Senhor Deus, o Senhor mostra a tua graça, a graça comum, a graça especial, salvando, restaurando vidas, trazendo para o reino
aqueles, Pai amado, que são alvos da Tua palavra. Mas também, Senhor Deus, o Senhor tem mostrado o Teu cuidado, o Teu amor e a Tua graça na vida daquelas pessoas que têm sido acometidos por esse vírus, têm, Senhor Deus, sofrido as dores, as sequelas deste vírus. Mas graças a Deus, graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor tem restaurado. Queremos glorificar o Teu santo nome pela restauração da mãe, da irmã Zélia, de forma milagrosa, como o médico mesmo diz, tem se recuperado, está imune já ao vírus, e isso nós só rendemos glória e graça e louvor a Ti, Pai. Que o Senhor seja exaltado nisso tudo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor ouve as nossas súplicas e assim, Pai amado, o Senhor nos dá essa alegria. Queremos também te pedir agora, pela meditação da Tua palavra, abre os nossos ouvidos, Senhor Deus, abre os nossos entendimentos, nos dá, Senhor Deus, submissão a Ti e a Tua palavra, nos dá um coração obediente também, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados irmãos, hoje nós vamos falar aqui os 3 passos que nós precisamos dar para começar o caminho da felicidade. A pergunta que eu faço a você você já encontrou a felicidade? Você pode chegar e dizer assim, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, eu encontrei a felicidade. A gente sabe, principalmente agora, mais do que nunca, as pessoas têm buscado isso. As pessoas precisam e desejam ser felizes. Mesmo que para isso, outras pessoas se tornem infelizes. As pessoas querem ser felizes e não estão preocupados se para serem felizes deixarão outras pessoas infelizes. Porque é isso que importa para o mundo, né? A felicidade sem olhar a quem. Mas será que nós podemos dizer que essas pessoas são realmente felizes? E será que Deus afirma que essa felicidade que muitos têm buscado no mundo é realmente uma felicidade sólida? É esta felicidade que Ele propõe para a nossa vida? Então gostaria, nessa tarde e noite, mostrar 3 passos que você deve dar para começar a ter realmente uma felicidade sustentada em Deus. E que você possa entender que essa felicidade só vem através de Cristo Jesus. Nesse capítulo aqui que nós vamos ler agora, de Mateus capítulo 5, é o discurso conhecido como o Sermão do Monte, ou o sermão das bem-aventuranças, das beatitudes. E é exatamente aqui, nesse trecho, que Jesus vai falar sobre o caminho da felicidade. Eu quero ler então, do capítulo 5 de Mateus, do versículo 1 até o 12, para a gente então ouvir o sermão do Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensinar, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fardos. Eu salteei o 5 que diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E agora, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Essa aqui é uma mensagem muito rica, e cada versículo nos traz lições
preciosíssimas para a nossa vida. Eu vou me deter apenas nos 5 primeiros versículos e vou expor os 3, o 4 e o 5, que é onde então falam das bem-aventuranças. E em outra oportunidade, se Deus assim permitir, nós podemos ver as outras bem-aventuranças. Imagine aí você agora essa cena. O povo cansado de andar, muitos nessa multidão, enfermos, muitas crianças, idosos, mulheres. Jesus então sobe ao monte, ele senta, começa a olhar para essa multidão. Para quem melhor do que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, para olhar a situação daquele povo, para olhar o coração daquele povo. Afinal de contas, aquela multidão estava buscando a solução para os seus problemas. Então, para quem melhor nos expomos do que para o nosso Deus? Porque Deus, Ele sabe olhar a nossa situação, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe o que precisamos, Ele sabe o que nós necessitamos para sermos realmente felizes. E Deus então, na pessoa de Jesus Cristo, olha para aquela multidão e vê que eles estão cansados, vê que estão famintos, vê que existem muitos enfermos. E Ele então vai propor algo que muitos que se dizem servos do Senhor não propõem. Ele vai propor para este povo a possibilidade de serem realmente felizes. Ele vai propor para essa multidão não uma eternidade, uma felicidade passageira, mas uma felicidade eterna. Ele não vai prometer para aquela multidão a cura imediata de nada. Ele não vai prometer a solução de todos os problemas da vida deles neste mundo, naquele contexto. Mas Jesus vai passar a ensinar como eles poderiam realmente ter os seus problemas resolvidos e serem realmente felizes, mesmo tendo problemas. E a primeira coisa que Jesus diz a essa multidão e aos seus discípulos, para que eles pudessem ser realmente felizes, é que eles precisariam ser humildes. Mateus capítulo 6, versículo 3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado no grego é makarios, e o significado é alguém muito feliz, sobremodo feliz, alguém que encontrou a felicidade plena. E ele diz: você quer ser verdadeiramente feliz? Você quer encontrar verdadeiramente a plenitude da felicidade? Então ele olha para a multidão e ele vê que lá naquela multidão existem pessoas famintas, existem pessoas cansadas, existem pessoas doentes. Mas ele olha muito mais do que para essa necessidade, a necessidade física. Ele olha muito mais do que para a necessidade emocional. Ele olha para o coração daquele povo. E ele sabe que existe algo que é muito melhor e que pode resolver todas as suas necessidades. Ele sabe que aquele povo precisa de algo que realmente mudasse a sua vida. Então ele faz aqui um convite dizendo: olha, vocês querem ser realmente felizes? Vocês desejam encontrar verdadeiramente a felicidade? Pois então ouça o que eu vou dizer. E ele diz: vocês precisam ser humildes. Essa palavra humilde é mais do que usamos hoje no nosso dia a dia. Muitas vezes nós dizemos que pessoas que são com poucas condições,
pessoas que têm poucos recursos, pouca condição financeira, nós dizemos que essas pessoas são humildes. Mas na realidade, a humildade, dentro do contexto aqui, é uma pessoa completamente pobre. É a pessoa que não tem nem o que comer naquele momento. É uma pessoa que não sabe nem o que vai comer à noite. É uma pessoa que não tem recurso nenhum. Ela é completamente miserável. Ela é realmente pobre. Ela não tem nem o que comer. Isso é humilde dentro do contexto bíblico. E para aquele povo entender o que era ser feliz, Jesus diz: vocês precisam ser humildes de espírito. Vocês precisam entender que vocês precisam tirar de vocês, mesmo na condição que vocês estão, de pobreza, de cansaço, de necessidades, de doença, vocês precisam ser humildes de espírito para serem felizes. E o que eu posso dizer para você aqui nessa tarde e noite é: você quer também ser realmente feliz? Você precisa reconhecer que você não tem nada para oferecer a Deus. Você precisa estar ciente que você não é nada se você não tiver Cristo em sua vida. Você precisa entender que a sua vida não tem valor algum se você não tiver Cristo. Se o Espírito Santo não estiver habitando em você, você precisa reconhecer a sua pobreza espiritual. Em resumo, você precisa confiar plenamente sua vida nas mãos de Deus. A proposta de Jesus àquela multidão que estava passando grandes necessidades não era proposta momentânea e passageira e para este mundo. A proposta de felicidade que Cristo nos propõe é algo que é eterno. É uma alegria sobrenatural. É algo que vai impactar a sua vida e que mesmo diante das suas necessidades você vai conseguir se alegrar. Porque a sua alegria vai estar baseada exclusivamente no Senhor. Em resumo, você precisa confiar em Deus, meu amado. Feliz são aqueles que abertamente confessam a sua falta de riqueza espiritual. E com humildade no coração, ele clama ao Senhor dizendo: "Sê propício a mim, Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, eu não tenho nada. Eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho nada de bom na minha vida." E humildemente dizer: "Sê propício a mim." Em Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 8, diz o seguinte: "Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor." O orgulho nos distancia de Deus. Esse é o problema maior da humanidade. Não deixe o orgulho lhe vencer. E ele vai dizer o porquê. Por que é maldito aqueles que confiam em si mesmo? Por que é maldito aqueles que apartam o seu coração do Senhor por causa do orgulho? Versículo 6 de Jeremias 17 diz: "Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, irá morar nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável." Os que são orgulhosos de espírito, os que acham que são justos, os que acham que podem usufruir da felicidade desse mundo e negligenciar, rejeitar a felicidade eterna, diz que serão solitários,
que quando estiverem recebendo as bênçãos do Senhor vão negligenciar, vão dizer que isso não vem de Deus. O orgulho faz isso. Como diz aqui, não verá quando vier o bem. E diz antes, no final de tudo, irá morar no deserto, numa terra inabitável. Ou seja, será afastado de Deus na sua eternidade. Mas olha aqui que coisa maravilhosa. Os humildes de coração são benditos, são abençoados. Diz o versículo 7, bendito o homem, feliz, abençoado o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não tem medo quando vier o calor, mas a sua folha permanece verde, e no ano de sequidão, ele não se perturba e nem deixa de dar frutos. Olha a diferença. A proposta de Deus para a nossa vida é maravilhosa. O orgulhoso não consegue ver as bênçãos de Deus na sua vida, mas o humilde de espírito, ele é abençoado. E mesmo nos momentos de dificuldades, ele consegue ver as bênçãos de Deus. Ele consegue manter-se. Ele consegue, como diz aqui o texto, ficar com suas folhas verdes. Quando vier a sequidão, quando vier as dificuldades, as lutas, as tormentas, as perseguições, as provações, ele não se perturba. E nem deixa de abençoar os outros, porque diz, e nem deixa de dar frutos. Amados, você quer ser verdadeiramente feliz? Humilhe-se diante do Senhor. Pare de achar que você depende de você mesmo. Pare de achar que você tem o controle da sua vida. Pare de pensar que as rédeas da sua história estão na sua mão. Hoje de manhã nós vimos que Deus tem um plano. Mas nesse plano só entram os humildes de coração. Nesse plano só se enquadra quem for humilde e conseguir entender que tem um Senhor na frente, que rege, que reina, que é o dono da vida. E quando nós humildemente nos submetemos e conseguimos entender que Ele está no controle, nós não vamos temer as dificuldades, nós não vamos envelhecer dentro do contexto espiritualmente, nós não vamos definhar na nossa vida, pelo contrário, estaremos sempre irrigados nas águas correntes que vêm do Senhor, na fonte de água viva, que permanece para sempre. E como diz aqui, mesmo quando vier o ano de sequidão, e olha o que ele está dizendo, é o ano de sequidão, ou seja, é algo que vai demorar, mesmo que venha uma dificuldade que passe muito tempo, mesmo que venham problemas que passem mais do que você suporte, diz, ele não se perturba, ele mantém a serenidade. Mas Jesus, no Sermão do Monte, ele diz, bem-aventurados os humildes. Mas qual é o resultado para esses que são humildes? Diz aqui, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de coração herdarão o reino, farão parte do reino celestial. Não existe motivo de maior alegria na nossa vida em saber que um dia estaremos com o nosso Senhor, com o nosso Deus, eternamente. Faremos parte do reino de Deus. E se você que está aqui nessa noite, ou se você, quando estiver vendo esse vídeo, você por acaso não tem certeza disso, você não sabe, você não consegue afirmar claramente se você estará ou se você faz parte daqueles que compõem o reino dos céus, deixa eu lhe dizer aqui então o primeiro passo para a sua vida. Humilhe-se perante Deus. Reconheça que você não tem nada, que os seus pecados lhe deixam em uma situação de inimizade contra Deus. Reconheça, como vimos hoje em Efésios capítulo 2,
que diante de Deus você está morto nos seus delitos e pecados. Humilhe-se diante dele. Diga para ele: eu sou um pecador. Não seja orgulhoso, não se ache justo, não se ache piedoso. Não seja aquele que pensa que é bom demais e porque é bom vai herdar o reino dos céus pela sua bondade. Não menospreze a cruz de Cristo. Deixe o orgulho de lado. Humilhe-se aos pés de Jesus. Humilhe-se diante da cruz, reconhecendo a sua insignificância. Dê hoje o primeiro passo. E se você por acaso já é salvo, já deu esse passo em sua vida, mas tem vivido uma vida infeliz, não consegue encontrar felicidade, e a felicidade que vem de Cristo, veja o que foi que aconteceu. Veja se não foi orgulho. Veja se não foi o seu orgulho que lhe distanciou de Cristo. E por causa disso você está vivendo em outro caminho, em outra jornada, e que precisa agora voltar. E que para voltar para Deus vai requerer de você exatamente isso: humildade, reconhecer: eu errei, eu me afastei, assim como o filho pródigo, que quando chega no fundo do poço, ele diz: eu vou buscar o meu pai, eu vou onde ele está, mas vou dizer para ele: eu não sou digno, pai, nem de ser chamado teu filho. Me recebe como um dos teus servos, eu já estou satisfeito. Então, se você já deu esse passo alguma vez na sua vida, reconheceu os seus pecados, mas por causa dos seus orgulhos, por causa do desejo de fazer somente a sua vontade e não a de Deus, você está distante de Deus, humilhe-se hoje, como um filho pródigo, volte, e diante de Cristo diz: Senhor, eu não sou digno mais nem de ser chamado seu filho. Mas assim como no filho pródigo a gente vê o pai então dando todas as honras, colocando o selo, reconhecendo sim a paternidade. E é isso que Cristo faz: ele nos acolhe, ele nos veste novamente com as roupas, ele nos lava, ele nos banha, ele nos purifica de todo pecado. E lá então ele faz um grande banquete, a grande alegria nos céus, quando pecadores reconhecem os seus pecados. Então, se você quer ser feliz, faça isso. Se você não está vivendo uma vida feliz, veja o que tem feito, veja se não é o seu orgulho. Descanse no Senhor, humilhe-se diante dele: Senhor, me perdoa pelas vezes que pensei que tinha controle da minha vida, me perdoe pelas vezes que eu quis ouvir a minha vontade e não a tua. E eu lhe garanto que a felicidade vai entrar no seu coração, porque você vai estar bem com o seu Senhor. O segundo passo que você deve dar para ser realmente feliz: você precisa chorar. O versículo 4 diz: bem-aventurado, sobremodo felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Será que Jesus, naquela multidão, não tenha visto ninguém chorando? Como falei, naquela multidão existiam enfermos, existiam crianças que estavam cansadas e famintas. Eu creio que muitas pessoas estavam lá chorando as suas mazelas, cansadas, talvez aflitas pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados. E talvez eles devem ter perguntado: como é que pode? Jesus quer que choremos. A palavra chorar aqui é aqueles também que estão aflitos, é resultado de corações aflitos. E talvez eles possam ter perguntado: como é que pode?
alguém que está aflito, alguém que está chorando de fome, dor, tristeza, angústia, aflição. Ser feliz, se estou chorando, é porque não sou feliz. Você tem chorado ultimamente? Você tem enchido seus olhos, marejado seus olhos de lágrimas? Talvez por algum problema na sua família, uma briga familiar. Talvez você possa estar chorando porque, infelizmente, esse vírus pode ter atingido alguém da sua família, um ente querido, alguém amado, e que pode ter ceifado a vida de alguém na sua família, alguém que você amava. Talvez você possa estar chorando porque você foi repreendido, você foi exortado, você foi confrontado por alguém, ou alguém disse algo que lhe machucou profundamente. Talvez ouviu algumas palavras duras. Talvez você esteja chorando porque você pode ter, por causa do que estamos passando, perdido seu emprego. Talvez você esteja passando alguma necessidade e isso está afligindo a sua alma e você está chorando. Talvez você esteja chorando porque está com muita raiva de alguma coisa, de algo que alguém lhe disse. Se você está chorando por isso, eu quero dizer para você que esse seu choro é um choro justificado. Esse choro é um choro que realmente ele é fruto de uma ação. Mas o choro que Cristo está propondo a mim e a você, o choro desse texto, ele vai exatamente para outra direção. O choro que Jesus está propondo a mim e a você não é o choro de alguém que está sentindo dor. Não é o choro de alguém que está sofrendo por alguma enfermidade. Não é um choro de alguém que está sofrendo porque infelizmente perdeu alguém que amava. Não é um choro porque é resultado de alguém que está com muita raiva de algo. Não é um choro de uma criança faminta. Esse choro aqui que Jesus Cristo está propondo para que você seja feliz é o choro de arrependimento. O choro do nosso texto é o choro de uma pessoa que se humilha. É uma pessoa que está se humilhando aos pés de Jesus, que está reconhecendo os seus pecados, que está reconhecendo que é um pecador e que precisa urgentemente de um consolador, que está sufocado com seus pecados, que não aguenta mais nem respirar, está um nó, e que precisa desabafar com aquele, o único que pode perdoar todos os seus pecados, o consolador das nossas almas. Esse choro não é um choro de que um ombro amigo vai resolver. Não é um choro resultado do nosso ego machucado. Mas é o choro de uma pessoa que é humilde de espírito. É uma pessoa que tem convicção dos seus pecados. É um choro de alguém que está em profunda contrição, que está com o espírito quebrantado e um coração compungido. Em Salmos 38, versículo 4, diz o seguinte: pois já se eleva acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Então quando o salmista diz, olha, está acima da minha cabeça as minhas iniquidades, está demais. Os meus pecados passaram, estão aqui pesando. Eu estou carregando isso como um fardo pesado, está acabando com minha força. E o que é que esse salmista faz? Ele chora, versículo 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então ele chora. Diante do Senhor, ele derrama o seu coração, ele diz, Senhor, eu não aguento mais, o meu fardo é pesado. Os meus pecados estão me matando. Eu estou perdendo a alegria de viver. Eu não consigo mais viver com os meus pecados, com o meu orgulho. Humildemente, Senhor,
Estou chorando aqui porque já está me afligindo os meus pecados. E eu te convido essa noite a ser humilde de espírito. Confessa, chora. Chora pelos teus pecados. E o que é que a palavra de Deus diz? Você será consolado. Você receberá o consolo de Deus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: ora, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então o Senhor Jesus Cristo e Deus, Ele nos dá uma eterna consolação, amado. Ele nos dá uma boa esperança. E a esperança vem pela graça de Deus. Ele é gracioso. O amor de Deus é grande. Onde está o pecado se avolumando, a graça de Deus é maior. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Pois a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então Paulo está dizendo, olha, essa tristeza, esse choro que vem segundo Deus, esse choro que é fruto da santidade de Deus na sua vida, vai produzir em você salvação, consolo. E não é pesaroso, não é algo que vai ser ruim, diferente da tristeza que o mundo propõe, do choro só de remorso e não de arrependimento, porque o choro de remorso produz só morte. Foi o que aconteceu com Judas, não houve arrependimento. Ele entrega Jesus à morte, mas não se arrepende, sente o peso do seu erro, mas não se arrepende dos seus pecados, e então tira a sua vida. O consolo do Eterno enxuga as nossas lágrimas hoje, e vai enxugar eternamente, como diz lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nós estaremos consolados pelo pastor, o supremo pastor da nossa alma. Ele vai nos guiar, ele vai nos consolar. Existe um ditado que diz que só os fracos choram. Pois sabe de uma coisa? É exatamente os fracos que Cristo quer. Chore. Chore e reconheça a sua fraqueza, os seus pecados, a sua pequenez diante de Deus, porque é nessa fragilidade que Deus então vai dar a sua força. A mesma coisa eu digo para você. Veja se as suas tristezas hoje, você que já é salvo, não são por causa dos seus pecados. Veja se a sua felicidade não está sendo roubada por causa dos seus pecados. E agora, diante de Deus, agora mesmo, chore, humilhe-se diante dele e deixe ele te consolar através do perdão gracioso. Deixe ele derramar a tua graça, a sua graça na tua vida. Deixe a graça de Deus jorrar no teu coração. A paz que excede todo entendimento vai guardar então o teu coração e a tua mente. Você vai encontrar de novo a felicidade, meu amado. Não conviva com aquele que matou o seu Senhor e Salvador. Então nós vimos que para sermos felizes precisamos ser humildes, porque os humildes estarão eternamente com Deus. Que felicidade!
Dá vontade de gritar, oba, que coisa maravilhosa. Mas vimos também que os felizes, os verdadeiramente felizes, são aqueles que choram pelos seus pecados, porque receberão do Senhor consolo. Serão consolados das suas tristezas. E agora o nosso terceiro passo. Seja manso. O versículo 5, então, diz o seguinte: Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque eles receberão aquilo que Deus tem prometido. O termo aqui, manso, ele sai de um coração de uma pessoa que é humilde de espírito. A mansidão vem de corações que choram por causa dos seus pecados. A palavra manso no grego se diz praos, e significa alguém que é brando, alguém que é dócil, alguém que é terno. Esse termo é muitas vezes utilizado para descrever uma brisa suave, ou para mostrar que um cavalo selvagem foi domesticado, está preso, está sob controle. Além disso, a mansidão é uma característica do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele diz: vinde a mim, todos que são cansados e sobrecarregados, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de espírito. Portanto, mansidade, ela é docilidade, ela é brandura, é alguém que tem o seu temperamento dominado, é você ter o poder sobre controle. E poder sobre controle é o resultado de alguém que se esvazia, é alguém que é humilde e é alguém que se quebranta todos os dias diante de Deus. Mansidão não significa alguém que é impotente, alguém que é inerte, que não tem ação. A mansidão é o oposto de violência, mas não é covardia. A mansidão não é falta de personalidade. Por exemplo, um cavalo selvagem, ele causa destruição, mas já um cavalo dócil, domesticado, ele é útil. Um furacão mata, mas uma brisa refresca e alivia. O manso diz: em mim nada é possível, mas em Deus tudo é possível. Você quer ser feliz, meu amado irmão e amigo? Seja manso. Eu não estou falando aqui também de uma felicidade do tipo irreverente que o mundo oferece. Não é essa felicidade. A felicidade que muitas pessoas acham que conseguem, a felicidade plena numa noite, numa casa de show, numa farra com os amigos, no uso contínuo de entorpecentes. Não é essa felicidade que Jesus propõe. Essa felicidade são transitórias e passageiras, e são irrisórias se comparadas com aquilo que Deus propõe para cada um de nós. A felicidade que vem de Deus é uma alegria verdadeira, e ela está baseada num relacionamento eterno com um Deus vivo. É por isso que são felizes os humildes, os que choram e os mansos, porque esses têm um relacionamento com Deus, e ela é eterna, porque eles herdarão a terra. E o que é que Cristo pretende dizer com isso? Quer dizer que em Cristo os salvos encontrarão no céu o novo céu e a nova terra. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 1 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz que vinha do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, eis o relacionamento eterno de Deus com os homens, porque Ele habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. É isso. Herdará a terra, não é esse mundo, porque esse mundo está condenado à destruição. As coisas desse mundo são transitórias, as felicidades desse mundo são passageiras. O que Deus nos propõe é eterno, é um novo céu e a nova terra, e herdarão um novo céu e a nova terra os humildes, os que choram e os mansos. Eles terão essa intimidade eterna com Deus. Mas os únicos que entrarão no reino, os únicos que poderão ser consolados e herdarem a nova terra e o novo céu, são aqueles que são quebrantados, são aqueles que têm o coração esmiuçados por causa da sua humildade, são aqueles que choram e mansos se submetem ao senhorio de Cristo. Só são felizes os que reconhecem as suas fraquezas e que são dominados pelo poder de Deus. Mas aqueles que pensam que não têm pecado, aqueles que pensam que são fortes porque não choram, e aqueles que tomam a decisão em atos de violência, que querem mostrar somente a sua força, a autoconfiança, o seu orgulho, esses nunca serão felizes. Você pode estar perguntando: mas o que é que eu preciso então para ser manso? Porque só os mansos podem ser salvos. O Salmo 149, versículo 4 diz: o Senhor se agrada do seu povo, Ele adornará os mansos com a salvação. Então, meu amado, se você acha que é dono da sua vida, acha autossuficiente, acha que não precisa dar satisfação da sua vida a ninguém e a nada, se você não vem para Deus com seu espírito quebrantado, chorando pelos seus pecados, humildade, você não pode ser feliz. Você não vai ser feliz nunca. Você vai ter momentos de felicidades, mas não vai ser feliz. Você vai até sorrir em alguns dias, mas você não será eternamente feliz. Coloque seu coração hoje nas mãos de Deus. Deixe Ele cuidar da sua vida. Deixe Ele trabalhar. Humilhe-se. Deixe Ele dominar. Assim como o oleiro trabalha no vaso. E às vezes o vaso fica torto. Quer ali perder ali o controle, mas o oleiro quebra o vaso. Faz de novo. Começa do zero. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus conduzir teu coração. Para de querer ser como um cavalo selvagem, que quer fazer o que quer. Quando Jesus Cristo encontra Paulo no caminho para Damasco, ele usa exatamente essa figura. Ele vai dizer: olha, terrível coisa é você ficar aqui recalcitrando, dando coices aqui nos meus aguilhões. É tolice. É tolice querer agir como um cavalo selvagem, achando que tem o poder. Para agora. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa o coração ser moldado por Deus. E eu lhe garanto
que você será eternamente feliz. E essa palavra quem diz é Cristo. Esse é o sermão de Jesus, não é o sermão do pastor segundo. Foi Jesus que disse. Ele que pregou isso aqui, não foi eu. Ele é que está prometendo. Eu gostaria de concluir essa mensagem, mas observem o que foi que Cristo fez por você. Você acha difícil se humilhar diante de Deus? Pois Cristo foi humilde. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se tornou um servo. E Filipenses capítulo 2, no versículo 15, diz que nós temos que ter o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. Porque Ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então você acha difícil ser humilde? Cristo foi humilde para que eu e você pudéssemos ter salvação. O Deus do céu, o Senhor Todo-Poderoso, assumiu forma de homem humilde e morreu na cruz para nos salvar. É difícil ser humilde? Veja o que Cristo fez por mim e por você. Você acha então, acha difícil chorar? Pois Cristo chorou. Ele não chorou pelos seus pecados, ele chorou pelo pecado dos outros. Em Lucas capítulo 19, versículo 41 diz: quando Jesus estava perto, ao ver a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conheceras ainda hoje o que te pode trazer paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos levantarão trincheiras em redor de ti, e te cercarão e te apertarão de todos os lados, e te derribarão a ti como também os teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus chorou. Jesus chorou ao ver o povo, o seu povo. Quando ele diz: veio para o que era seus e os seus não receberam, ele chora, porque ele vê o seu povo que ele veio para salvar e não recebe, não se humilha, não chora. E ele chora por mim. Ele chorou pelos nossos pecados. Diante da cruz ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é um grito de agonia, de aflição. Ele chora no Getsêmani, porque ele ia passar por mais terrível dor, a dor que era para ser minha e sua, a punição do meu pecado e do seu pecado, e ele chora. E seu suor se transforma em gotas de sangue. O nosso pecado desmoronou, esbagaçou, destruiu o coração do nosso Salvador. E ele chorou por mim e por você. É difícil chorar, pois Cristo chorou por nós. E chorou pelos meus pecados, não foi pelos pecados dele, porque ele não teve pecado. Ele chorou pela agonia que ele ia passar por causa dos meus pecados e do seu pecado. Ele não foi crucificado por causa dos seus pecados. Ele não morreu por causa dos seus próprios pecados. Ele não foi levado à cruz por causa dos seus pecados, mas do meu e do seu. Você acha então difícil ser manso? Mas Cristo foi manso. Isaías 53, versículo 7 diz: ele foi oprimido e humilhado. O Deus Todo-Poderoso foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a boca. E como cordeiro ele foi levado a matadouro.
E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus Cristo, que formou a terra, aquele que veio existir esse mundo por causa dele, por meio dele e para ele, se submeteu a todo tipo de humilhação, calado como uma ovelha muda. Em Jeremias 11:19 diz: eu era manso como um cordeiro, que é levado ao matadouro. Então, meu querido, se você acha ser difícil, ser humilde, chorar e ser manso, Cristo fez tudo isso para nos dar condições de sermos assim como Ele. E eu convido a hoje, você dar os 3 primeiros passos para a felicidade. Humilhe-se e reconheça os seus pecados. Veja quão distante você está de Deus. Chore, reconhecendo que a alegria do mundo lhe deixa cada vez mais distante de Deus. E seja manso. Pare de agir contra Cristo. Deixe o Espírito Santo domar a tua vida. E eu te garanto, eu garanto a você, você será feliz. E feliz eternamente. Que Deus nos abençoe. Nós estamos quase no nosso tempo aqui. Eu quero orar por você. Quero falar com Deus, interceder pela sua vida. E aproveite esse momento agora. Humilhe-se, chore se for preciso. E deixe Deus trabalhar na tua vida agora. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, sendo o Senhor, humilhou-se, chorou e mansamente foi até a cruz para nos dar salvação. Então tira de nós qualquer orgulho, tira de nós a soberba, Pai amado, quebranta os nossos corações, nos dá um coração humilde, Pai, nos dá, Senhor Deus, um espírito quebrantado, deixa, Senhor Deus, que a nossa vida seja moldada por Ti, que tenhamos tristeza profunda pelos nossos pecados, Pai amado. Coloquemos a nossa vida à Tua disposição para sermos verdadeiramente felizes, para usufruirmos das benesses que vêm daqueles que querem andar no Teu caminho. Obrigado, Senhor Deus, pelas Tuas promessas. Nos ajuda, nos fortalece. Enche o nosso coração, Senhor Deus, com a Tua felicidade eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, aleluia e amém. Que a graça e a paz do nosso amado Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja com todos para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço no coração de todos vocês. E até amanhã, se Deus assim permitir, às 9 horas, possamos estar juntos novamente, louvando e aprendendo mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, meus amados, e boa noite. Que Deus abençoe. Obrigado pelas felicitações, pelas palavras aqui no meu aniversário. E que Deus abençoe a vida de vocês também grandemente, derramando graça sobre graça, graça abundante, que possamos viver feliz. Sim, meu querido Pedro, dê seu recado, rapidez, vai correr aqui 1 minuto. Olá, Pedro, antes, para me lembrar, falei corto, tem 1 minuto. Graças, Pai, pastor, tudo bem? Tudo bem? Queria só avisar nossas programações da FEMOSE. Paz Senhor a todos, graças, paz a todos. Dia 30, FEMOSE em casa. Pelo Instagram, @FEMOSE_NE. Pode começar a seguir lá, as programações vão estar lá. E dia 6 também, do 6, o culto da FEMOSE. Um culto bem abençoado para a glória de Deus. Que nós possamos estar juntos com os jovens e aí, união e louvando ao Senhor. Obrigado, pastor. Amém. Me passa o link no direct para me colocar também no nosso Instagram, para divulgar, tá bom, ok? Show, tá bom? Até mais. Obrigado, pastor. Obrigado, Pedro. Então vai ter esses 2 momentos especiais com a FEMOSE, que é a mocidade das igrejas cristãs evangélicas, e todos estão convidados a participar.
Temos 30 segundos aí restante. Então, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. Obrigado, Pedro. Desculpa aí. Quase que eu não me lembro. Não te disse que eu esqueço? Que Deus abençoe, meus irmãos. O culto todinho, foi uma benção, viu? Amém, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Tchau, pastor.